Gabriela Prioli rebateu acusações nas redes sociais após ser apontada como suposta defensora do Banco Master. A advogada e comentarista negou qualquer vínculo ou atuação em favor da instituição e afirmou que suas falas foram retiradas de contexto. Prioli destacou que não presta serviço ao banco, mas não explicou a sua defesa ao banco. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então quer dizer que a Gabriela Prioli tá defendendo o Banco Master e já acusaram ela de fazer parte da milícia digital do Vorcaro. Pois, Sofia, ela está defendendo, não, ela fez uma defesa fabulosa do Banco Master. A gente vai ver essa defesa dela, só que, a priori, ela se manteve em silêncio durante um bom tempo e publicou agora um vídeo nesse final de semana dizendo que, de fato, que ela não recebeu nada para fazer um primeiro vídeo em que ela falava que ainda era seguro fazer investimentos com Master. Ela fala sobre isso. Mas lembrar que a Priori fala sobre política, fala também sobre economia, né? A gente acaba falando de economia quando fala de política, mas ela não é especialista em investimentos. Então, tem sempre um questionamento de por que ela fez essa publicação, por que ela resolveu, né, defender de alguma forma ali o Banco Master diante das notícias que já indicava que alguma coisa podia acontecer, que ele poderia quebrar. Difícil, viu? Eu vou te pedir, por gentileza, Sofia, para trazer o vídeo dela, que ela explica tudo que e as acusações que ela vem recebendo de ter sido paga ali para participar dessa articulação digital em defesa do banco, e ela disse que não participou. Logo depois a gente vai ver o que ela tinha defendido antes. Por favor, Sofia. Há alguns dias eu tenho sido atacada de forma desonesta por pessoas que pegaram um vídeo meu do começo de 2025 para tentar relacionar com manchetes sobre fatos ocorridos agora. Então, eu vou direto ao ponto. Eu não produzi nenhum conteúdo atacando o Banco Central. Eu não fui paga para produzir nenhum conteúdo defendendo banco nenhum. E, aliás, vale dizer, para ficar claro, todo o conteúdo pelo qual eu recebo algum dinheiro está marcado como publicidade, como, aliás, deve ser. O meu vídeo que está circulando por aí é um vídeo que, ao responder a pergunta de um seguidor, no começo de 2025, eu falo sobre a estratégia de bancos menores para ganhar novos clientes, a estratégia dos maiores para manter a concentração bancária e uso como exemplo um caso de repercussão. Não recomendo compra, não recomendo venda, termino dizendo dúvidas, muitas dúvidas, porque lá no começo de 2025 a gente não sabia o que a gente sabe agora, o que a gente tinha eram dúvidas, muitas dúvidas. Você pode gostar dessa análise ou não, tá tudo bem. O que você não pode é pegar um vídeo de quase um ano atrás e postar como se ele tivesse relação com fatos atuais, porque ele não tem. O que você não pode é mentir dizendo que eu recebi para produzir um conteúdo porque eu não recebi. O que você não pode é associar o meu nome e a minha imagem a um assunto sério com base numa suposição sua que não tem base nenhuma, porque não é a verdade. Mas por que então isso está acontecendo, Gabriela? Olha, eu tenho um palpite. Alguns dos influenciadores que fizeram os vídeos atacando o Banco Central e cujos vídeos foram enviados como exemplo, são perfis ligados à política. Para tentar desviar o foco de determinadas pessoas, eles fazem o quê? Sim, usam o meu nome e a minha imagem, ainda que indevidamente. Eu acabei de ouvir o meu nome num programa de TV mencionado do nada, para depois a pessoa dizer, mas ó, eu não recebi o vídeo dela e não posso dizer que ela assinou um contrato. Então, por que meu nome tá ali? Então, gente, eu tô aqui fazendo uma coisa que eu realmente não gosto, que é dar palco para mentiras a meu respeito, mas dessa vez eu achei que era necessário. E eu tô fazendo isso para as pessoas que me acompanham, que gostam e que confiam no meu trabalho e que estão aqui há dias na DM pedindo, por favor, para eu responder a essas distorções desonestas. Então, esse vídeo é para vocês. E para quem não gosta de mim, pode falar mal, gente, só não mente. Tudo bem, Sofia. É a versão dela, mas como ela fala, né, o vídeo dela é de 2025, no começo de 2025 foi resgatado.
Vamos ver o que ela falou lá no começo de 2025 e que agora, é por isso que ela está sendo acusada de ter uma defesa, de ter tentado defender o Banco Master. Olha um vídeo, tá no arrobinha dela aqui, foi publicado por outros perfis. Olha o que ela fala no começo de 2025. Vamos lá, Sophie, por favor. Quem desdenha? Quer comprar? Pode ser, não sei, mas fiquei intrigada. O meu hiperfoco cismou com essa discussão sobre a compra de uma parte do Banco Master pelo BRB. Alguém está acompanhando? Porque eu estava aqui, vivendo a minha vida numa boa, até que eu comecei a ver umas notícias sobre esse assunto. E aí, para situar todo mundo, eu tenho acompanhado mais notícias desse tipo, porque eu vou começar uma série de vídeos sobre dinheiro, fobia financeira, como cuidar melhor do nosso dinheiro, etc. Não como especialista, vocês sabem, como interessada mesmo, pra gente dividir dificuldades, estratégias, enfim. Bom, voltando aqui. Por qual razão esse assunto me deixou intrigada? Porque quando você começa a ler as notícias, as manchetes, você fica meio preocupado. Parece que tem alguma coisa errada acontecendo, só que você não sabe direito o que é. E aí, quando você lê as matérias completas, a coisa muda. Por quê? Porque não tem ninguém que diga que existe algo errado, apenas que algo poderia dar errado e que, se desse errado, seria ruim. Só que poderia é meio vago, não é? Deixa eu ser mais específica. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master oferecia opções de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão me dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Esse tipo de oferta é um modelo de negócio de todos os bancos médios. Isso porque se os bancos maiores oferecem retornos muito parecidos nos investimentos, em geral bem baixos, é assim que o menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um tipo um seguro que cobre até um certo valor, caso algo aconteça com o banco que oferece o título. E aí, algumas matérias dizem o seguinte: não há nenhum problema aparente no Master. Então, veja, não há. Mas a preocupação de especialistas é que, no caso de uma eventualidade, os títulos emitidos pelo banco comprometeriam uma parte importante da liquidez do FGC. Ué, gente, mas no caso de uma eventualidade que atinge um banco grande, quantos por cento do FGC estaria comprometido? Provavelmente mais. Ah, Gabriela, mas não vai acontecer nada. Pronto. É isso, né? O Cidade falou assim: não é propaganda isso. Ela está de acordo com a Gabriela Priori. Ela não recebeu nada para falar bem do banco, isso de fato foi lá no começo de 2025, não tinha nada de escândalo ainda, a gente não tinha o Bocaro preso, de fato não tem nada de irregular, mas ela não assume até o momento, por exemplo, que a publicação dela pode ter feito com que algumas pessoas tivessem investido e confiado ali no banco. Eu acho que é importante a gente dizer, olha, eu errei, falei sobre um banco que, mais uma vez, eu não sou especialista e algumas pessoas podem ter confiado em mim e isso foi ruim. Eu acho que só isso já resolveria, tá? Ainda mais que ela já realmente se diz não especialista e ela não é especialista. E ela contrariou os especialistas. Os especialistas estavam alertando sobre uma possibilidade de problema caso, de fato, aqueles títulos não pudessem ser liquidados. Que foi o que a gente viu que aconteceu, né, Sofia? Era a estratégia do Vocaro para ganhar dinheiro. Então, E mais do que assim, isso, ela ainda estava falando naquele momento da compra do banco pelo BRB, que era parte do golpe que o Vorcaro estava tentando dar, porque ele sabia que aquilo ia estourar em algum momento, então vende as coisas podres para o banco público. uhum. Pois é, e tentando um argumento de que, olha, gente, eu não sei sobre o assunto, e inclusive, Sofia, eu acho isso muito delicado, quando as pessoas que são coaches, que são influenciadoras, elas resolvem falar sobre tudo, duvido muito dessas pessoas, e aí eu concordo que influenciador, a gente já falou sobre isso em alguns momentos, e a China determinou isso, né? Influenciador, por exemplo, que não tem formação na área de beleza estética, não pode falar sobre beleza estética, é uma determinação recente da China, e isso deveria ser como padrão para o mundo inteiro. Se você não entende sobre investimento, você não deveria falar sobre investimento. E esse entender não é necessariamente uma graduação, não, pode ser de vivência, você pode trabalhar com aquilo.
Se eu não entendo sobre peixaria, por exemplo, Sofia, por que é que eu vou falar sobre peixaria? E as pessoas estão sendo enganadas ou estão perdendo dinheiro por causa de gente que não se responsabiliza pelo que é divulgado nas redes. Infelizmente, nesse caso, eu não estou falando da Priori em si, mas como um todo, essa função do influenciador precisa ter muito cuidado. Mas agora ela quebrou o silêncio e decretou, né? Ela falou, Sofia, que ela, como o pessoal falou aqui, trabalhou de graça, né? Então, ela fez uma publi que não era publi, ela não tinha contrato, ela não trabalhou, né, para o banco, ela só fez uma publicação seguindo o seu coração e o que ela queria falar sobre o Master. E deu errado para o pessoal. É isso, Sofia. Eu acredito quando ela diz que ela não foi paga pra fazer aquela postagem. É possível que ela não tenha sido paga, que ela tenha falado o que deu na cabeça dela, o que ela pensava sobre o assunto mesmo. E calhou de o que ela pensava sobre o assunto ser benéfico para o Banco Master. Até porque, como disse o DNZBR aqui, o Thiago DNZ, no nosso chat, ela é liberal, é natural para eles defenderem bancos. É quase um instinto natural. Então, agora, ela errou. Ela errou e ela errou feio. Ela errou tanto do ponto de vista individual, porque quem comprou, os clientes do Banco Master se ferraram, quanto ela errou do ponto de vista institucional também, porque se o BRB tivesse comprado o Banco Master, a coisa ia ficar feia. Esse problemão todo ia acabar estourando na mão de um banco público. Então ela errou e ela errou duplamente e errou feio. E errou quando as outras pessoas já estavam acertando. Porque a crítica dela foi justamente essa. Não, todo mundo tá dizendo que vai dar errado, mas quem disse que vai dar errado? E deu errado. Ela podia, pelo menos, ter tido a coragem, a decência de no vídeo dela que ela diz, olha, gente, eu não estava fazendo publi, mas eu errei. Não, nem admitiu o erro, ela admitiu. Ela ficou totalmente na defensiva, que eu acho que diz muito sobre ela como comunicadora, né? Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.